Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai fazer a correção da segunda lista sobre PG, né? Se por acaso você não assistiu a correção da lista passada, a aula de teoria, ainda não viu as listas, tudo isso você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive um link onde você vai ter acesso a todos os materiais que já foram feitos aí, tá? Tá bem legal a organização desses materiais, tá? Porque tem uma pasta só das apostilas e uma pasta para você estudar por matéria. Ah, eu gostaria de estudar é, progressão aritmética, eu gostaria de estudar análise combinatória. Já está organizadinho para você lá na pasta de materiais, tá? Então vale a pena dar um confere e vamos que vamos para a correção. Deixa aí nos comentários aí o que você achou, o que você acha e qual a ideia que a gente pode fazer diferente aqui no canal, beleza? Bora! Questão 1. Ele pegou e falou o seguinte, ó, tem um recipiente que tem a forma de um paralelepípedo de medidas 40, 25 e 20. Então, eu gosto de fazer um rabisco assim, ó, só para visualizar, ó, o recipiente de 40 por 25 por 20. E foram depositadas em etapas, pequenas esferas, cada uma com volume igual a meio centímetro cúbico. Meio centímetro cúbico é o volume de cada uma das esferas, né? Na primeira etapa, depositou-se uma esfera, na segunda duas, na terceira quatro e assim sucessivamente, dobrando-se o número de esferas a cada etapa. Ok. Admita que quando o recipiente está cheio, o espaço vazio entre as esferas é desprezível. Então ele falou que entre uma esfera e outra vai ficar desprezível, a gente vai desprezar esse espaço. Considere 2 elevado a igual a 10 como 1000, tá? Essa questão aqui ela foi legal, que ele pediu, ele te deu uma orientação, tá? E o menor número de etapas necessárias para que esse volume de esferas seja maior do que o volume do recipiente é. Vamos lá, por que ele pediu para você considerar 2 elevado a 10 como 1000? Né? Porque 2 elevado a 10, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Muito 2, né? Eu já perdi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você fizer essa conta, né, vai dar 1024. E como ele pediu para aproximar 2 elevado a 10 para 1000, né, é porque esses valores aqui eles estão muito próximos em questão de aproximação, né? Eles é 24 que você está arredondando em relação a 1024. É um pouco mais de 2% de aproximação, tá? E isso daqui é bem comum fazer essa aproximação. Aproximar 2 elevado a 10 para 1000, que é a mesma coisa que 10 ao cubo, tá? Então já fica aqui a dica, ó, 2 elevado a 10. Normalmente a gente aproxima para 10 elevado ao cubo para alguns tipos de questões, inclusive essas que eles pedem uma aproximação, tá? Então vamos lá. O volume dessa caixa vai ser 40 vezes 20 vezes 25, né? 20 vezes 25 dá 500. 40 vezes 500 vai dar incríveis. 4 vezes 5 dá 20. E agora eu vou botar os 3 arinhos. Vai dar 20.000 centímetros cúbicos. Se cada esfera tem um volume de meio centímetro cúbico, né, a quantidade de esferas que vai caber ali dentro vai ser 20.000 dividido por 0,5, que é a mesma coisa do que se a gente multiplicar por 10 aqui, ó, os dois lados, vai ser a mesma coisa que 200.000 dividido por 5, ou seja, 40.000 esferas que tem que entrar ali para poder preencher totalmente. E aí, ele falou que primeiro entra uma esfera, depois entra duas, depois entra quatro, depois entra oito e vai dobrando, né? Então, quando a gente para e olha para essa sequência, né, é uma PG, né? É uma PG de razão 2. E eu quero somar todas as esferas que está lá dentro.
Então eu quero a soma de uma PG, né? Só que eu quero saber quantas etapas isso vai acontecer. Então, quantas vezes isso daqui vai acontecer para chegar nos 40 mil? Então, ó, a fórmula da PG é Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Essa soma é o total de esferas que cabem lá dentro, que no caso é 40 mil. O primeiro termo da sequência, tá aqui, ó, é 1 vezes a razão, que é 2, né, elevado ao n que eu quero descobrir, menos 1 sobre 2 menos 1. Bom, 2 menos 1 é 1, então essa fração aqui não vai ser mais fração, né, porque o denominador é 1, aí eu vou nem olhar para isso. E aí, quando eu faço 1, que está aqui fora, vezes esse parênteses, vai repetir esse parênteses aqui, né? Ou seja, eu estou com 40 mil igual a 2 elevado a n menos 1. Como a gente está fazendo algumas aproximações, né? Esse 1 aqui, quando passar para o outro lado, ou do jeito que está, ele é desprezível para o tamanho, para a quantidade de bolinhas que tem aqui, tá? Aqui, ó, 40 mil bolinhas, mais uma, menos uma, não vai fazer diferença. Então, eu vou aproximar aqui e eu vou ignorar esse 1 aqui, porque a gente está vendo valores aproximados. Esse 40 mil, eu vou escrever ele assim, ó. Eu vou escrever ele como 4 vezes 1000 vezes 10, né? Eu escrevi 4 vezes 1000 vezes 10, por quê? Porque 2 elevado a 10 ele mandou trocar por 1000, ele mandou trocar por 2 elevado a 10, né? 4 é a mesma coisa do que 2 ao quadrado. E esse 10 aqui, ele é um pouco maior, né, do que 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é 8, então isso daqui é um pouco maior do que 2 ao cubo. Então é 2 elevado a 3, alguma coisa, né? Um pouco maior. Ele está entre 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4, né? E isso daqui é igual ao 2 elevado a n. E se você olhar aqui na esquerda, né, a gente tem multiplicações de potências de mesma base. Então, se a gente tem multiplicações de potência de mesma base, a gente tem que somar esses expoentes aqui, ó. Então, 2 mais 10 mais 3 e alguma coisa vai dar 15, alguma coisa. Então, quer dizer que esse n, né, ele tem que ser, na verdade, tinha que ser até maior, né? Ele usou a palavra aqui, ó, maior do que. Era para eu ter colocado aqui um símbolo até de maior, assim, ó, em vez do igual, tá? Mas, de qualquer forma, esse n, ele tem que ser, opa, coloquei pro lado errado o símbolo de maior, né? Ele falou que que seja. Se o n não for, se o n for 15, se o n for 15, se o n for 15, né, ele não vai bater aqui com a quantidade mínima de etapas para poder bater, para poder chegar no que a gente gostaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou arredondar para cima, que com 16 etapas, com certeza a gente vai superar aí e a gente vai preencher totalmente esse recipiente. Com 2 elevado a 15 não vai preencher, porque aqui é 15, alguma coisa. Então a gente vai precisar de 16 etapas, e 16 etapas é a letra B, de belezinha. Show, show, show? Beleza, agora vamos lá. Questão 2. Forma-se uma pilha de folhas de papel em que cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. 0,1 milímetros de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira: coloque-se uma folha na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas folhas quanto houverem sido colocadas anteriormente. Então, ó, na primeira etapa, na etapa 1, a gente colocou uma folha. Na etapa 2, a gente colocou a quantidade de folhas que tinha anteriormente. Então, tinha uma, a gente colocou uma, ou seja, ficaram duas.
Na etapa 3, tinham 2 folhas, então a gente colocou 2, ou seja, ficaram 4. Na etapa 4, tinham 4 folhas, a gente colocou 4 folhas então ficaram 8. E assim sucessivamente. Então, a gente está vendo aqui que a sequência da quantidade de folhas que a gente tem, ela está mudando a variação se a gente olhar para a soma. Mas se a gente olhar isso daqui como se fosse um produto, né? Quer dizer que a quantidade de folhas está sempre dobrando. Sempre dobrando. Ele quer saber depois de 33 vezes. Depois de 33 vezes, pessoal, depois de 33 vezes, o que vai acontecer é que vai aparecer o A33 aqui, né? E quem é o A33? O A33, né? O que é o AN antes de qualquer coisa? O AN é 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ou seja, o A33 vai ser o primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a 33 menos 1. Ou seja, o A33, 33 menos 1 aqui, no enunciado vai dar 32 no expoente, e 2 elevado a 32 vezes 1 é o próprio 2 elevado a 32. Só que, o que a gente vai ter? A gente vai ter, isso daqui é a quantidade de folhas que tem nessa pilha. Só que a espessura de cada folha é de 0,1 milímetros. Então, uma folha tem essa espessura. Ele quer saber, né, qual vai ser a altura dessa pilha em ordem de grandeza. Quando ele fala em ordem de grandeza, significa o seguinte, é que a gente vai pensar com a ideia de potências de 10, porque cada opção que ele der aqui pra gente vai ter aqui uma faixa, por exemplo, a altura de um poste. A altura de um poste, sei lá, deve ter até 10 metros, alguma coisa assim, a altura de um poste. Um prédio de 30 andares, deve ter alguma coisa, sei lá, até ali próximo de 100 metros. Aqui, quando a gente fala comprimento da Avenida Paulista, cara, a Avenida Paulista é uma avenida grande, né? É uma avenida grande, então tá ali na faixa de alguns, né, quilômetros, né? Mas assim, sei lá, vou chutar aqui por volta de 6 quilômetros, não sei, mas tá aqui, mais ou menos nessa faixa. Quando eu falo aqui, da distância da cidade do Rio de Janeiro até o até São Paulo, né, de São Paulo ao Rio, isso daqui vai dar por volta de uns 400 quilômetros, né? 400 quilômetros já vai ser 400 mil metros. Agora, o diâmetro da Terra, cara, qual o diâmetro da Terra? Pô, é alguma coisa maior do que esses 400 quilômetros, né? Então, isso daqui já vai para outra ordem, já vai ficar bem maior. Como ele falou que tinha 2 elevado a 32 folhas, né? Então, essa pilha aqui, né, vai ter uma espessura de 0,1 vezes 2 elevado a 32. Aí, o que eu vou fazer? Vamos pensar aqui, 0,1 vezes 2 elevado a 32. Só que, esse 2 elevado a 32 que está aqui, olha o que a gente vai fazer. A gente vai separar ele em 2 elevado a 30 vezes 2 elevado a 2. Ah, Bruno, por que a gente separou ele em 2 elevado a 30? Ah, tudo bem, vamos fazer até mais fácil. A gente vai abrir isso daqui em 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 2. Vê se não é exatamente o contrário da propriedade de potência, né? É a volta, né? Multiplicação de potência de mesma base, a gente não somos expoentes. Então, eu abri isso daqui em vários. Por quê? Porque esse 2 elevado a 10, a gente viu aqui na questão anterior, que a gente normalmente aproxima isso para 10 ao cubo, tá vendo? Então, a gente tinha que ter essa maldade aqui, que era transformar 2 elevado a 10 para 10 ao cubo. Então, isso daqui vai virar 10 ao cubo.
Esse daqui vai virar 10 ao cubo. Esse daqui também vai virar 10 Você ao cubo. precisa desbloquear seu iPhone antes. Não, que isso, Siri? Que isso? Esse também vai virar 10 ao cubo. Esse 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, né? 4, e tem um 0,1 ali na frente, né? Que eu não tinha escrito. Beleza, agora vamos fazer essa conta, ó. 0,1 vezes 4 é 0,4. Para cada 10 ao cubo que a gente faz, a gente anda 3 casas, né? Então, ó, primeiro 10 ao cubo. Agora, o segundo 10 ao cubo. Tuf, 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 e o terceiro 10 ao cubo. Então, isso daqui, ó, essa vírgula saiu daqui, veio parar aqui no final. Então, quer dizer que o tamanho dessa pilha ficou desse número aqui gigantesco, milímetros, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse número aqui para ficar mais organizado. É 400 mil milímetros, né? Só que aí eu vou transformar esse milímetros aqui para metros, para ficar mais fácil de eu visualizar, ó. Dividir por 1000, aí eu vou tirar 3 zeros, aí vai virar 400 mil metros, né? 400 mil metros ainda é um número muito grande, então eu vou transformar isso daqui para quilômetros. Quilômetros, dividir por 1000, vou tirar 3 zeros daqui, vai virar 400. Então, ó, repara, a opção que chega mais próxima de 400 quilômetros, né? 400 quilômetros, não vai ser a altura de um poste, não vai ser a altura de um prédio, não vai ser uma avenida paulista, vai ser algo que vai ser próximo da distância de São Paulo até o Rio, tá? Lindo, lindo, lindo. E aí, fala pra mim, o que você achou dessa questão? É, tinha que ter essa maldade aqui, ó. Mas, Bruno, e se eu não tivesse essa maldade aqui? O que eu fiz, ó? Essa questão aqui, ó, foi de 2019, tá vendo? Ah, mas é a FUVEST. É, mas foi de 2019. E repara que a UERJ, ó, um pouco antes, cobrou a mesma ideia, tá? Aqui, ó, que era transformar. Só que a UERJ pegou e te deu a dica. Aqui ele não te deu a dica. E eu vou te falar, o Enem adora estimativa, né? Então, esse tipo de questão não é nenhum absurdo, né? Essa ideia aqui, ó, aparecer no Enem, tá? Pode ser que esse raciocínio aqui seja mais rápido, né? Porque o Enem a gente tem menos tempo, mas isso daqui, ó, pode ser cobrado como uma ideia de estimativa. E aí, ó, a gente fez duas questões aí pra gente ter essa ideia aí. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Agora aqui, ó, questão 3. Após analisar o crescimento de uma bactéria, foram inoculadas 10 ao cubo células. Em seguida, durante 10 horas, em intervalos de 1 hora, era medido o número total de bactérias nessa cultura. Os resultados da pesquisa estão mostrados no gráfico aqui. Nesse gráfico, o tempo zero corresponde ao momento do inóculo bacteriano, ou seja, essa situação aqui, ó, que tinha essa quantidade de bactérias no tempo zero, ok? Que mais? Observe que a quantidade de bactérias presentes no meio, medida a cada hora, segue uma PG até as 5 horas, inclusive. Ó, ele está te dando essa dica. Ele está te afirmando isso, ó, que é uma PG até 5 horas. Ele quer saber o número de bactérias encontrado na cultura após 3 horas o inóculo. Então ele quer saber quando que é, ó, a quantidade de bactérias aqui, ó, no 3, tá vendo? É isso que ele quer. Aqui, ó. Ele quer saber qual é a quantidade quando t igual a 3, né? Essa é a pergunta. Qual é a quantidade quando t igual a 3? Só que o que a gente vai fazer, pessoal? Ele falou que era uma PG, essa brincadeira. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que pegar onde tem informação. Ó.
tem uma informação aqui, né? E tem uma informação aqui, ó, né? Aqui a gente sabe que o t igual a zero, né? Na primeira ali, ó, aqui, ó. Quando t é igual a zero, a gente tem a quantidade de bactérias que ele falou que era 10 ao cubo, né? 1 vezes 10 ao cubo, que é 10 ao cubo. E aí, quando t igual a 5, ele falou, segundo o gráfico, quando t igual a 5, que a quantidade de bactérias é 2,43 vezes 10 ao cubo. Ao cubo não, a quinta, né? Aí, vamos combinar o seguinte, tá? Se isso daqui, né, ele falou que era uma APG, esse cara aqui é o primeiro termo, né? Esse cara aqui é o primeiro termo. Só que repara que o primeiro termo representa a hora zero. Se o primeiro termo representa a hora zero, então a posição desse termo aqui, né? Você pode pegar e escrever um por um, né? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e contar aqui, ó. 1, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. Então, esse cara aqui representa o sexto termo. Ou você reparava que a posição do termo representa sempre um a mais, ó, do que o tempo. E aí você já aproveita, antes de sair fazendo conta, você não quer saber quando que o tempo é igual a 3? Se você quer saber quando que o tempo é igual a 3, né? Quando o tempo for igual a 3, tem uma quantidade aqui. E isso daqui vai estar na sequência aqui, ó. Vai estar aqui na sequência. Só que o que seria essa posição 3? Seria o quarto termo, né? Então ele quer saber quem é o quarto termo. Legal, a gente sabe que o A1 é 10 ao cubo e a gente sabe que o A6 é 2,43 vezes 10 à quinta. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a ideia da fórmula do termo geral aqui, ó, no A6. O que vai ficar? Ó, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E aí a gente vai trocar um n por 6 para poder aparecer a 6 aqui, né? E aí, ó, quem é 1 a 1? É 10 ao cubo. Qual a razão? Não sei. Vou deixar ela quieta. E esse A6, ó, eu sei que é o 2,43 vezes 10 à quinta. Aí, como é que a gente vai resolver essa equação aqui? Ah, calma aí que eu errei aqui, ó. Eu esqueci de trocar esse n aqui por 6, tá vendo? Falei que eu ia trocar um n por 6 e não tinha trocado aqui. E aqui, ó, 6 menos 1, 5. Se eu quero descobrir o que, primeiro eu vou passar esse 10 ao cubo para lá, ó, dividindo. Então vai ficar 2,43 vezes 10 à quinta, dividido por 10 ao cubo. Aí, pessoal, vamos combinar que a gente está vendo aqui, ó, duas potências de mesma base. Ó. Então eu posso repetir a base, ou seja, 10, e subtrair os expoentes. Então eu vou fazer ó, 5 menos 3, né? Que é divisão, né? Então eu vou subtrair aqui, ó, esses expoentes. Vai ficar 10 elevado a 2. E aí, o que é 10 elevado a 2? Não é 100? Então essa vírgulazinha vai andar duas casas para o lado, vai ficar 243 igual aqui a quinta. Então tem que calcular a raiz quinta de 243. Fica tranquilo que é fácil. O que a gente faz? A gente fatora o 243 e aí a gente vai fatorando, vai fatorando, vai fatorando. E aí, como você quer raiz quinta, você tem que fazer um grupo com 5, tá vendo? Termos iguais, que é o próprio 3. Então aqui, ó, a razão dessa PG é 3. Nossa, respira. Respira por quê? Porque a gente achou a razão, mas a pergunta era essa. Né? O que significa t igual a 3? Ó, significa ó, t igual a 3 que ele quer o A4. Então ó, vamos voltar aqui ó, e vamos calcular agora o A4. Que vai ser o primeiro
vezes a razão elevado a 4 menos 1. Mas quem é o primeiro termo? Ó? O primeiro termo é 10 ao cubo. Quem é a razão? É o 3 que a gente acabou de descobrir. Então vai ficar A4 igual a 10 ao cubo vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. É 27. E aí, pessoal, nossa, esse número tá gigante. Mas ele quer um número de bactérias encontrados em milhares, tá vendo? E aí, o que é esse 10 ao cubo, né? 1000. 1000 vezes 27 é 27.000. Então, ó, em milhares é 27 a resposta. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Essa questão aqui tinha que analisar e tinha que usar o termo geral 2 vezes, né? 2 vezes. Uma para descobrir a razão, e a outra para calcular o que ele queria. Beleza? E aí, curtiu? Fala comigo, fala comigo. Beleza. Agora, olha só, pessoal. Vamos ler aqui a questão 4, ó. Considere a seguinte soma infinita. Cara, falou soma infinita. Primeira coisa que você vai suspeitar, tá? Suspeitar que vai de ser uma soma de PG, tá? Você vai suspeitar isso. Depois a gente pensa, tá? Mas já olhei isso, já suspeitei. Aí vamos continuar aqui, ó. No gráfico 1, abaixo, cada parcela dessa soma está representada pela área de um retângulo e a soma infinita é determinada pela soma das áreas destes retângulos. No gráfico 2, embora a configuração dos retângulos tenha sido alterada, as áreas se mantêm. Então ele falou o seguinte, isso daqui tem as mesmas áreas. Eu só mudei a forma de ver isso daqui. Então a imagem é a mesma, ela só está dividida em retângulos diferentes. Com base nessa informação, podemos afirmar que a soma infinita tem o seguinte valor. Ó, o que é esse meio aqui? Ó? Esse meio, né, é exatamente esse primeiro retângulo aqui, ó, que seria 1 vezes meio, tá vendo? Então, esse retângulo aqui, ó, seria o meio. Esse segundo retângulo aqui seria o 2/4. Por que ele seria 2/4? Porque esse aqui é 1 e esse pedaço aqui também é 1. Então quer dizer que isso tudo aqui, ó, é 2. E 2 vezes 1/4 é 2/4. E o que é 3/8? 3/8 é esse com esse com esse. Ou seja, isso tudo aqui é 3 vezes 1/8 daqui. Esse cara é o 3/8. E aí repara que esse retângulo ele está ficando cada vez mais alto, né? Porém cada vez mais estreito. E aí ele falou, essa soma infinita a gente pode rever dessa maneira. Onde em vez de olhar os retângulos cortados aqui, né, ficando cada vez mais altos, ele cortou em retângulos sempre da mesma altura, tá vendo? Ó? Retângulos sempre da mesma altura, e a única coisa que está variando é essa base. Então, ó, vamos olhar para esse primeiro retângulo aqui. Ó. Esse primeiro retângulo aqui, ele tem uma altura 1 e uma base 1. Né? Então, quer dizer que a área dele é 1 vezes 1, que é 1. Esse segundo retângulo aqui, né, ele já tem uma altura 1, só que a base aqui, ela já está diferente, né? E aí, cadê? Repara o seguinte, ó, essa medida aqui, ó, era meio, né? Essa medida aqui era meio, né? Então quer dizer que essa medida aqui também é meio. Então esse segundo retângulo aqui, para calcular a área dele, eu vou fazer 1 vezes meio. 1 vezes meio é meio. E aí, esse terceiro retângulo aqui, né? Esse terceiro retângulo aqui, repara que aqui, ó, para chegar aqui, ó, nesse pedaço aqui, lá na figura, ó, original,
né? Lá na figura original, ó, repara que a gente tem meio e um quarto, né? Quando a gente olhou meio para cá, aí sobrou meio aqui, certo? Aí o que que ele fez? Ele cortou na metade esse meio, aí ficou um quarto para um lado, então aqui desse lado, isso tudo aqui também vai ser um quarto. Então esse retângulo aqui, ó, tem essa base valendo um quarto. E aí um daqui vezes um quarto da base, esse retângulo vale um quarto. E seguindo a mesma ideia, esse daqui vai ser um oitavo, esse daqui vai ser um 16, e assim vai, infinitamente. Então ele quer que a gente faça essa soma aqui, ó, 1 mais meio, mais um quarto, mais um oitavo, e assim vai. Ou seja, é uma PG, né, que tem a razão igual a metade, né, meio. E qual a fórmula da soma infinita? É a 1 sobre 1 menos Q. Ou seja, a soma infinita vai ser o A1, que é 1, sobre 1 menos meio. Pô, só que esse 1 menos meio que está aqui, eu posso pensar que é 2 meios menos meio, né? O inteiro é a mesma coisa que 2 sobre 2. E fazendo essa subtração, vai ficar meio. E aí agora, o que a gente está vendo? Um número em cima e uma fração embaixo. Eu vou pensar que esse número aqui de cima é uma fração também, que é 1 sobre 1. Aí a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Deixa eu chegar isso daqui para o lado para não confundir. Aí, repetiu, ficou 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Então quer dizer que essa soma aqui, ó, vai dar 2. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. Então agora, vamos para a questão 5. A questão 5 é uma questãozinha aqui, ó, que você não precisa nem fazer muita conta, tá? Vou te mostrar por quê. O que acontece? Ele falou que tem esse triângulo aqui, ó, A1, B1, C1. Aí depois tem um triângulo A2, B2, C2. Aí depois tem o triângulo A3, B3, C3. E eles possuem os perímetros P1, P2, P3. Então ele está falando do perímetro do grande, perímetro do meio e perímetro do pequeno, respectivamente. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, são pontos médios do triângulo anterior. Então, ó, esse ponto que está aqui, ele é ponto médio desse lado. Então quer dizer que dividiu esse lado aqui, ó, em dois pedaços iguais. Esse vértice que está aqui, dividiu esse lado em dois pedaços iguais. Só que aqui eu vou botar dois tracinhos, aqui eu vou botar dois tracinhos. Porque esse é igual a esse. E aqui também foi dividido em duas partes iguais. Aqui eu vou botar três tracinhos, aqui eu vou botar três tracinhos. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa informação aqui, ó. Essa informação aqui, né? Eu não vou nem usar, tá? Por que eu não vou usar? Porque ele está pedindo o que acontece entre os perímetros, né? Qual é a relação entre esses perímetros? Formam uma PA? Formam uma PG? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise aqui rápida, ó. Eu vou fazer aqui o desenho do triângulo aqui, ó, B1, C2, A2. Que triângulo é esse, ó? B1, C2, A2. Tá vendo esse triângulo aqui? Ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Ele é semelhante a esse triângulo aqui. Por quê? Porque esses dois pontos são pontos médios desse lado. E aí quer dizer que essa medida vai ser exatamente a metade desse daqui. E aí, por quê? Porque, repara o seguinte, esse lado aqui tem uma medida. Se esse ponto cortou aqui na metade, esse daqui vai ter a metade desse lado. Enquanto aqui embaixo a mesma coisa, ó, esse lado todo foi cortado no meio. Então,
esse lado daqui tem a metade dessa medida. Então, quer dizer que esse lado daqui vai ter a metade dessa medida aqui. Então, quer dizer que esse lado A2C2, ele tem um tamanho 3 tracinhos, que é esse daqui, ó, tá vendo? Esse pedaço, que é igual a esse. E aí, como esse daqui é a metade disso tudo, então se aqui fosse x, aqui seria 2x, aqui também seria 2x. Né? Então, esse lado é igual a esse. Agora, se você pega e usa a mesma ideia para olhar assim, ó, olha para esse triângulo e olha para esse triângulo aqui. Ó. Esses triângulos também são semelhantes. E a razão também é da metade, porque esse ponto aqui e esse ponto também é ponto médio. Então quer dizer que esse lado grandão que está aqui, ó, que tem um tracinho para cá e um tracinho para cá, vai ser igual a esse lado daqui, ó. Então, ó, olhando só ó, esse lado aqui, tem um tracinho. Esse lado aqui, não, quer dizer 3. Esse lado daqui vai ser a metade desse daqui, né? Então vai ter um tracinho. Caramba. Vai ter um tracinho. E olhando esse triângulo com o grandão, também tem a razão de semelhança que vai ser a metade. Então quer dizer que esse lado e esse daqui vão ser a metade também. Então aqui, ó, vai ter um tamanho de 2 tracinhos. E aí compara o triângulo grandão, olha o triângulo grandão, para o triângulo do meio. O triângulo grandão para o triângulo do meio, né? Esses lados aqui, ó, é a metade. Aí desse daqui para cá é a metade, desse daqui para cá é a metade. Então quer dizer que do perímetro 1 para o perímetro 2, a gente está vendo a metade. Né? O que é a metade? É multiplicar por meio. E se a gente segue essa ideia para o triângulo do meio, para o triângulo pequeno, né, a gente também vai ver a mesma ideia, onde esse triângulozinho daqui vai ser semelhante a esse daqui, ó. E a razão de semelhança também vai ser meio, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, uma sequência que a gente está multiplicando por meio. Então, é uma PG de razão meio. Por que ele pegou e te deu esses valores aqui, tá? Porque com esses valores aqui, o que vai acontecer, né? O primeiro perímetro seria 7 mais 7 mais 4. Seria 18, né? E aí, quando você fosse calcular o perímetro do segundo, né, fazendo as continhas, você ia encontrar que essa é a metade e essa é 9. Então, você não ia encontrar nenhuma razão, né? Nem a primeira diferença não ia ser nenhuma dessas duas opções, ó, pelo menos isso. Ó. Aqui seria de menos 9. Quando você olhasse para a próxima, né, o perímetro do terceiro triângulo seria 4,5, tá vendo? Aí significa que diminuiu 4,5. Então, essa sequência aqui, ela não é uma PG, né? Ela é uma PG, né? Ela não é uma PA. Por quê? Porque quando você olha somando, subtraindo, não é o mesmo valor. Mas se você pega, né? Você está lá, emocionado na prova, você vai lá, faz isso daqui, vê um menos 9, aí vê uma opção aqui com menos 8, às vezes você marca, tá? Então tem que tomar cuidado. Belezinha? E aí, fala pra mim, tu ia marcar a letra A, porque achou menos 9 aqui, ou tu ia perceber que era metade? Que tinha lá a opção letra C, né? Vamos que vamos. E para fechar a questão 6, essa daqui vai ter um bocadinho de conta, mas vamos lá. Ele falou assim, ó, um corte transversal no molusco Triton tritones permite visualizar geometricamente uma sequência de semicírculos. Opa, ele falou que ele está vendo vários semicírculos. O esquema abaixo indica 4 desses semicírculos. Então, ó, isso daqui ó, é um semicírculo de centro no B. Aí depois, no centro C tem
um segundo semicírculo, aí depois no D tem um outro semicírculo e depois no E tem um outro semicírculo, tá vendo? Admita que as medidas dos raios AB, BC, CD, DE, EF, F, G formem uma progressão tal que A sobre B dividido por B sobre C é igual a B sobre C dividido por C sobre D. Ele está dizendo o seguinte, ó, se você olha desse dividido por esse, aí depois esse dividido por esse, aí depois esse dividido por esse, os resultados são iguais. Qual é a relação que diz que quando você pega um termo e divide pelo anterior, né, o resultado é igual? É a PG, né? Então ele está dizendo para você, ó, ele tentou falar que isso daqui é uma progressão, não te disse qual, mas quando ele pegou e falou isso daqui, ó, aí ele pegou e falou, agora sim, isso daqui é PG, tá? Aí ele fala assim, ó, considerando que AB é igual a 2, o que é AB? AB é isso daqui, ó, AB é igual a 2. Se AB é igual a 2, né, o BD também é igual a 2, por quê? Porque isso daqui é um semicírculo de centro no B. Então, se tem 2 para um lado, tem 2 para o outro. Ele quer saber o valor da soma de todos esses pedaços aqui. São infinitos pedaços. Então, aqui está escrito ó, uma soma infinita. Soma infinita, lembra que eu falei na outra questão? Que você tinha que pensar, será que isso daqui é uma soma de PG infinita? E vai ser, porque a gente já percebeu que é uma PG. E aí o que a gente precisa para essa soma de PG infinita? A gente precisa do primeiro termo sobre 1 menos a razão. Pô, maravilha, o primeiro termo a gente já sabe que é 2. Agora a gente tem que descobrir a razão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, eu vou chamar esse cara aqui de x, tá? E aí, se isso tudo aqui era 2, né? E esse pedaço aqui é x, quer dizer que isso daqui é 2 menos x. E aí eu vou escrever o que a PG me manda. O que a PG mandou fazer? Que quando eu pego um termo, que é o x, divido pelo anterior, isso daqui vai ser igual a pegar o outro termo, que é o 2 menos x, que é o terceiro, e dividir pelo anterior. Só que quando eu faço isso, eu encontro uma proporção cheia de x. Aí eu vou ter que multiplicar cruzado, né? Vai ficar x vezes x ao quadrado é igual a 2 vezes 2 menos x. Vou aplicar uma distributiva aqui. Vai ficar 4 menos 2x. Vou basar todo mundo aqui para a esquerda. Vai ficar x ao quadrado, mais 2x menos 4 igual a 0. E cair aqui numa equação de segundo grau. Então tem que fazer Bhaskara. Só olhando pelas alternativas, ó, eu já estou vendo que a conta não vai ser muito bonita, mas vamos lá. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta deu 4, menos com menos, mais 16. O delta deu 20. Como eu sei que eu vou ter que fazer raiz de delta, eu já vou dar uma fatorada aqui para adiantar. E aí significa que ó, raiz de 20 é 2... raiz de 20 é aproximadamente... Não sei, eu não quero saber não. Ó, é 2 raiz de 5, tá vendo? Porque o 2 formou dupla, saiu. Então vamos continuar o Bhaskara aqui, ó. Ó, foca aqui. A gente fez Bhaskara aqui nessa equação. Então, ó, menos b, mais ou menos a raiz de 20, sobre 2 vezes o a. Ou seja, menos b, mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 2. Daqui a gente vai ter duas soluções, né? Uma que vai ser menos 2 mais 2 raiz... Opa, é de 5, Bruno. Por que você escreveu 3? Raiz de 5 sobre 2. E a outra que vai ser menos 2 raiz de 5 sobre 2. Aqui a gente vai ter um valor que vai ser simplificando por 2. Tem que simplificar os dois caras, tá? Vai ficar menos 1 mais raiz de 5.
ou raiz de 5 menos 1, né, para ficar mais bonitinho. E aqui vai ficar menos 1 menos raiz de 5. Só que assim, pessoal, vamos combinar que esse número aqui, ó, ele é negativo, né? E x é um tamanho, então não pode ser negativo. Então, a gente sabe que o tamanho do x ali é raiz de 5 menos 1. Então, quer dizer que a gente tem uma sequência que tem o primeiro termo 2 e o segundo termo raiz de 5 menos 1. O terceiro termo eu teria que fazer 2 menos o raiz de 5 menos 1, mas sinceramente, eu não preciso fazer essa conta, porque para eu chegar na resposta, que é esse somatório, só está faltando descobrir o quê? Então, vou pegar esse cara e dividir pelo anterior, né? Então, a razão aqui vai ser raiz de 5 menos 1 dividido por 2. Caraca, Bruno, que razão feia. Concordo. Concordo, mas vamos que vamos. Agora eu vou substituir aqui, ó. Só que, ó, como eu não sei exatamente o quanto que a gente vai precisar arrumar isso daqui, eu vou chegar um pouquinho mais pro lado e vamos lá. Soma infinita vai ser 2 sobre 1 menos... Aí, ó, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Olha que coisa linda. Só que não, né? Uma fração debaixo de uma fração com raiz aqui, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1 em 2 sobre 2, porque a gente vai ter que fazer conta com ele. 2 sobre 2. Opa, 2 sobre 2, Bruno. Esse sinal de menos aqui, ó, ele vai fazer distributiva com todo mundo que está lá dentro, então vai ficar menos raiz de 5 sobre 2 e mais 1 sobre 2. Então a gente tem aqui, ó, que a soma infinita vai ser igual a 2 sobre 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 3 sobre 2 menos raiz de 5. Só que repara que essa resposta tem que melhorar para chegar a alguma coisa aqui. Então, vou pegar isso daqui e vou pensar o seguinte, ó, divisão de fração. Vou botar um aqui embaixo, vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? 2 sobre 3 menos raiz de 5. E aí agora eu tenho, ó, 2 vezes 2 que vai dar 4, sobre 1 vezes 3 menos raiz de 5, que é 3 menos raiz de 5. E não acabou. Por quê? Porque tem raiz aqui no denominador. Nossa, que maldade essa questão. Tem raiz aqui no denominador. E tem dois termos. E aí como é que a gente racionaliza isso, pessoal? A gente precisa, deixa eu anotar aqui em cima, ó, lembrar daquele produto notável, que é A mais B vezes A menos B igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Por quê? Porque aqui embaixo você já está vendo a diferença, tá vendo? E aí você já está vendo esse pedaço. Aí o que falta para chegar naquele produto notável? Falta você ver a soma. E o que você faz? Você multiplica pela soma. 3 mais raiz de 5. Só que se você vai multiplicar embaixo, você tem que multiplicar em cima também. Então quer dizer que em cima ficou 4 vezes 3 mais raiz de 5. E embaixo, repara que agora você tem a soma e tem a diferença. Você já tem a soma e tem a diferença. Então você vai trocar isso pelo quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, o quadrado de 3 menos o quadrado de raiz de 5. O quadrado de 3 é 9, né? Então, 9 e o quadrado de raiz de 5 é 5. Só que 9 menos 5 é 4. E aí eu posso simplificar esse 4 daqui com 4 no denominador. Ou seja, vai sobrar 3 mais raiz de 5, que é a nossa letra D. Belezinha, belezinha, belezinha. Lindo, 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 pessoal.
Então, assim, tá feita a correção aí da segunda lista, tá? Eram questões um pouquinho mais complicadas, tá? Um pouquinho mais chatas, mas, né? A gente fez aí e vimos aí como é que funcionava, né? Coloca aí nos comentários o que você achou dessa segunda lista, né? O que você achou dessas questões. É, e se por acaso você quer estudar alguma matéria e você ainda não viu ela aqui no canal, deixa aqui nos comentários que a gente grava ela o quanto antes para vocês, belezinha? Então é isso, aguardo vocês aí no próximo vídeo, não deixa de dar aquela curtida aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.